Olá! Dando sequência ao estudo das respostas do réu no processo do conhecimento rito comum ordinário, hoje vamos conversar sobre a ação declaratória incidental. Geralmente, os limites objetivos da demanda, ou seja, a matéria sobre a qual o juiz se pronunciará no dispositivo da sentença, fazendo coisa julgada, são fixados no momento em que o réu responde à demanda. A ação declaratória incidental tem por objetivo permitir à parte, diante de um fato superveniente, ampliar estes limites, ou seja, levar o juiz a fatos novos referentes à mesma matéria, sobre os quais ele terá também que se pronunciar, decidindo assim e evitando uma nova demanda que verse sobre uma questão que prejudicaria o julgamento da demanda inicial. Assim, a finalidade da ação declaratória incidental não é decidir uma questão prejudicial, e sim estender sobre a questão prejudicial, a coisa julgada material. Vamos a um exemplo. O autor promove uma ação de despejo. O réu, na contestação, poderá se insurgir alegando que não se trata de um contrato de locação. Se simultaneamente à contestação ele não propuser ação declaratória incidental, o juiz terá que se manifestar acerca de ser ou não uma locação de qualquer jeito, antes de decidir sobre o despejo. Contudo, se o réu propuser simultaneamente à contestação ação declaratória incidental, a questão prejudicial, há ou não um contrato de locação, não poderá mais ser rediscutida. Por quê? Porque se estenderá sobre este fato a questão, a coisa julgada material. Atenção! Como a ação declaratória incidental, como o nome já diz, incide sobre uma ação já em curso e tem por finalidade estender a coisa julgada material à questão prejudicial, alguns requisitos são indispensáveis à sua propositura e admissibilidade. São eles: 1. Uma ação já em andamento. 2. Que exista uma questão prejudicial. 3. Que esta questão prejudicial tenha sido tornada controvertida, ou seja, que ela tenha sido objeto na contestação. Além destes requisitos, ainda é preciso que haja identidade entre as partes, que o juiz seja absolutamente competente para apreciar e julgar as duas demandas e que os procedimentos sejam compatíveis. Atenção número 2. A ação declaratória incidental pode ser manejada, proposta, tanto pelo réu quanto pelo autor. Se pelo réu, no seu prazo de resposta, que é de 15 dias, simultaneamente à contestação. Se pelo autor, conforme disposto no artigo 325, no prazo de 10 dias, ou seja, no prazo que o autor tem para apresentar a réplica. Atenção número 3. Como a ação declaratória incidental é uma outra ação dentro de um mesmo processo, o autor da ação principal será intimado para apresentar resposta. Apresentada, o processamento deverá ser conjunto, proferindo o juiz uma única sentença. Antes de encerrar este assunto, preciso repisar um ponto muito importante.
Como pelo réu, a contestação e a ação declaratória incidental devem ser apresentadas simultaneamente, se este apresentar a contestação e só depois a ação declaratória incidental, o que acontece com a questão prejudicial? Nada, porque, como já dito, o juiz deverá decidi-la naquela ação de qualquer forma, já que a finalidade da ação declaratória incidental não é decidir a questão prejudicial, e sim estender sobre ela a coisa julgada material. Agora, se o réu apresentar a ação declaratória incidental e só depois a contestação, bom, aí ele terá dois problemas. Sua ação declaratória incidental será indeferida de plano. Por quê? Porque não cumpriu o requisito de número 3 para a sua admissibilidade, o que significa dizer que a questão prejudicial, não foi tornada controvertida, o que só ocorre na contestação. E, quanto à contestação, tendo em vista a preclusão, será considerado revel. É isto. Tchau, tchau.